Lucas era técnico de TI e vivia viajando para instalar sistemas em hotéis antigos. A maioria tinha aquele charme decadente, carpete gasto, decoração parada nos anos 80 e um cheiro leve de mofo que grudava na roupa. Mas nenhum o marcou tanto quanto o Hotel Alcazar, numa cidade pequena do interior. Assim que chegou, notou algo estranho. O hotel inteiro tinha 6 andares, mas no elevador só existiam os botões até o 4º andar. O 5º e o 6º estavam cobertos por uma placa de metal, como se nunca tivessem existido. O gerente o recebeu com um sorriso apertado. Quarto 402 para você, Sr. Lucas. Ah, e evite usar as escadas à noite. Elas fazem barulho. Aquele fazem barulho deixou Lucas desconfortável, mas ele apenas acenou e subiu. Os sons no teto. Na primeira madrugada, ele acordou com um barulho vindo do teto, passos claros, pesados, indo e voltando, como se alguém estivesse andando no andar de cima. O problema é que não existia andar de cima. Ele procurou o gerente na manhã seguinte. Tem alguém hospedado acima do meu quarto? O gerente respondeu rápido demais. Não, claro que não. Mas os olhos dele contavam outra coisa. A porta escondida. Enquanto trabalhava na rede interna, Lucas encontrou um pequeno desnível no papel de parede perto do elevador. Ao puxar com cuidado, descobriu algo que o fez gelar. Uma porta selada. Não era apenas trancada, estava coberta por uma camada grossa de tinta e placas de madeira. Era uma porta antiga, com dobradiças grandes, como de porão. Acima dela, uma placa metálica muito velha, quase apagada. Quinto andar. Lucas deu alguns passos para trás. A porta pulsou levemente, como se algo batesse do outro lado. Ele chamou o gerente, que ficou pálido ao ver o papel de parede arrancado. O senhor não devia ter mexido aí. Por quê? O que tem nesse andar? O gerente respirou fundo. Esse andar não existe mais. Foi melhor assim. Mas ele não explicou nada. Apenas mandou um funcionário recolocar o papel de parede imediatamente. O elevador que não deveria subir. Na segunda noite, Lucas acordou novamente com os passos. Mais fortes. Mais rápidos. Agora pareciam correr de um lado para o outro. Ele levantou para beber água e, enquanto caminhava pelo corredor, ouviu o elevador chegar. O barulho do motor, a corda subindo, as portas se abrindo com um som abafado e tímido. Só que o elevador não parava naquele andar àquela hora. Era madrugada e ninguém deveria estar usando. Ele se escondeu atrás de uma coluna. O elevador parou. As portas se abriram. Não havia ninguém lá dentro, mas as luzes internas estavam piscando, como se tivessem sido usadas segundos antes. Quando ele se aproximou, viu o que o fez recuar. No painel, o botão do 5º andar, aquele que estava coberto por uma placa de metal, estava aceso. A porta começou a fechar sozinha. Ele sentiu algo frio passar por trás dele, como um vento gelado. E então, o elevador subiu. Subiu para um andar que não existia mais. O som da subida ecoou por quase 1 minuto. Depois silêncio. O gerente finalmente conta a verdade. No dia seguinte, Lucas pressionou o gerente. Eu vi o elevador subir para o 5º andar. Me diga o que tem lá. O gerente fechou as portas da recepção, trancou e puxou Lucas para uma sala lateral. Você não devia ter visto isso. Mas vou contar. Talvez você vá embora hoje. Ele explicou que, 20 anos antes, o hotel teve um andar inteiro dedicado a hóspedes de longa estadia, famílias, viajantes, pessoas que ficavam semanas ali. Mas um incêndio começou na cozinha improvisada de um dos apartamentos. Em minutos, o 5º andar virou um túnel de fumaça. 15 pessoas morreram, presas nos quartos, principalmente crianças. O hotel abafou a tragédia para não ser fechado. Selaram o andar inteiro, retiraram o botão do elevador, fizeram silêncio absoluto. O problema é que o andar não ficou vazio. Eles não foram embora.
Lucas perguntou. E por que eu escuto passos? Quem usa o elevador? O gerente respondeu. Zé, quem ficou preso lá continua andando, procurando saída, procurando alguém que abra a porta. A noite mais longa. Na terceira noite, Lucas não conseguiu dormir. Cada som parecia mais claro. Passos, arranhões, portas batendo lentamente. Suspiros longos. Às 3 da manhã, ele ouviu de novo o elevador subindo. Desta vez ele viu o que ninguém deveria ver. O elevador parou no 402. As portas abriram. E o andar ficou um pouco mais frio. Lucas se aproximou. Dentro do elevador, havia pegadas de fuligem, como de pés descalços queimados. Perto do painel, uma marca escura, como uma mão infantil. O elevador subiu sozinho até o 5º. As luzes piscaram e o hotel ficou em silêncio. Até que Lucas ouviu batidas, lá no teto do elevador, como se alguém tentasse sair. Batidas rápidas, fortes, desesperadas. Via socorro, uma voz infantil, vinda de dentro do poço do elevador. O momento em que ele viu, Lucas correu para as escadas, subiu até onde a porta do 5º deveria estar. O papel de parede que a escondia estava rasgado. Alguém tinha descido por dentro das escadas naquele momento. Uma sombra pequena. Uma criança. O rosto dela era escuro de fuligem, os olhos vermelhos, mas não de maldade, de dor. Ela olhou diretamente para Lucas e disse: "Você pode abrir pra gente." Atrás dela, outras sombras apareceram no corredor escuro. Pessoas queimadas, deformadas, paradas em silêncio absoluto. Lucas correu de volta para o quarto, trancou a porta e ficou lá até o amanhecer. Depois disso, na manhã seguinte, desceu com as malas. O gerente, pálido, apenas perguntou: "O senhor viu?" Lucas respondeu: "Eles querem sair." O gerente não disse nada, apenas entregou o check-out. Antes de ir embora, Lucas viu o elevador descendo lentamente. Quando as portas abriram, viu uma pequena mão marcada de fuligem deslizar para dentro da parede antes de desaparecer. Ele nunca mais voltou ao Alcazar. Aline trabalhava como recepcionista noturna em um hotel de médio porte. A madrugada era sempre tranquila, o lobby silencioso, o ar-condicionado produzindo aquele ruído constante. Era o horário perfeito para estudar e ficar em paz. Mas havia algo que nunca a deixava realmente confortável: o quarto 609, no fim do corredor do 6º andar. A porta dele era antiga, mais escura do que as outras, com uma maçaneta esculpida no formato de uma mão segurando um aro de metal. Diziam que era original do prédio, que não valia a pena trocar. Para Aline parecia viva. Nos registros internos, o 609 estava marcado como inativo, manutenção, não ocupar, mas ninguém da manutenção sabia dizer qual era o problema. E todas as madrugadas, depois das 2h30, o telefone da recepção recebia uma ligação daquele ramal. Sempre a mesma coisa: silêncio e respiração. Numa quinta-feira, quase 3 da manhã, o lobby estava completamente quieto quando o elevador tocou o aviso de chegada no térreo. Ninguém tinha chamado. Aline se levantou devagar. As portas abriram. O elevador estava vazio, mas o sensor de peso indicava alguém lá dentro. As lâmpadas piscaram. Um vento frio saiu da cabine. A porta ficou aberta como se esperasse alguém entrar. O telefone tocou. Aline atendeu. Não ouviu nada além da respiração pesada. Conferiu o visor. Ramal 609. Quando desligou, o elevador finalmente se fechou e subiu sozinho. Na noite seguinte, um hóspede novo apareceu. Sérgio, cansado, irritado, pedindo o quarto mais silencioso possível. Aline hesitou. O único disponível e distante dos outros era o 608.
bem ao lado do 609. Ele aceitou. Antes de subir, comentou que tinha ouvido barulho vindo do 609. Passos, cama rangendo. Aline congelou. Aquele quarto estava vazio e trancado havia 2 anos. Às 3h06 da manhã, o elevador subiu sozinho para o 6º andar. A câmera daquele corredor estava fora do ar, como sempre acontecia nesse horário. O telefone tocou de novo. Ramal 609. Desta vez, junto com a respiração, veio uma voz arranhada, distorcida, sussurrando algo que Aline jamais esqueceria. Ele entrou. O elevador desceu, abriu a porta, e havia marcas de passos molhados no chão da cabine, como lama misturada com algo mais espesso. Os passos vinham do fundo, em direção à porta. Mas ninguém saiu. No dia seguinte, Aline tentou ligar para o 608. Nada. Mandou o segurança verificar. Ele voltou dizendo que a porta estava trancada por dentro e que havia ouvido um som estranho. Não vinha do 608, e sim do 609. Arranhões lentos na parede, como unhas deslizando perto do banheiro. A chave mestra não funcionou. Parecia trancado manualmente por dentro, o que era impossível. 2 horas depois, um hóspede do 603 ligou reclamando de gemidos no fim do corredor. O segurança subiu e encontrou a porta do 609 entreaberta. A tranca, reforçada com parafusos enormes, estava arrancada, como se tivesse sido forçada de dentro para fora. O quarto estava escuro e gelado, tão frio que a respiração virava vapor. No canto, havia uma mala, a mala de Sérgio. A cama parecia usada, a TV estava na estática, e no espelho havia marcas de mãos pressionadas com força. O segurança desceu branco, sem conseguir explicar como a porta tinha sido aberta. A maçaneta estava quente, como metal recém-aquecido. Quando o técnico finalmente conseguiu restaurar parte das gravações do 6º andar, Aline pediu para ver as últimas 48 horas. O vídeo mostrava o corredor vazio às 13h06 da manhã. O elevador abriu sozinho. A porta do 609 se abriu devagar. Uma sombra alta, magra demais para ser humana, saiu arrastando o corpo pela parede, como se tivesse dificuldade de ficar em pé. Os braços eram longos demais, e o rosto parecia encolhido e puxado ao mesmo tempo. A sombra virou para a câmera e ficou parada por alguns segundos. Depois foi até a porta do 608 e entrou por baixo dela, como fumaça escura. O vídeo travou. Quando voltou, o corredor estava vazio. Nos registros antigos do hotel, havia uma anotação esquecida de 1998 sobre um hóspede encontrado morto no banheiro do 609, em estado avançado de infecção. Recomendação de quarentena. O quarto deveria ter sido fechado, mas nunca foi, de verdade. Sérgio desapareceu. A polícia o classificou como fugitivo, mas Aline sabia o que viu. Na gravação, aparece o último quadro dele, parado no corredor, encarando a porta do 609, completamente imóvel, como hipnotizado. E atrás dele, a sombra se aproximava. O hotel continua funcionando. Tentaram trocar a porta do 609, mas ninguém conseguiu removê-la. Ferramentas quebravam, a madeira queimava a mão dos trabalhadores. Deixaram como estava. Todas as noites, às 3h06, o elevador sobe sozinho. As luzes falham. O telefone toca. Ramal 609. A mesma respiração longa, arrastada. E agora, às vezes, uma segunda voz sussurra atrás da primeira. Ele não saiu. Ele está aqui. Aline pediu demissão depois de 3 meses. Mas às vezes, quando olha o celular de madrugada, recebe chamadas de número desconhecido. Quando atende, ouve apenas a mesma respiração. Eu nunca fui do tipo que se impressiona com hotéis assombrados. Já trabalhei em recepção de hospedagem por mais de 10 anos e aprendi rápido que a maioria das histórias de fantasma nasce de hóspedes bêbados, corredores mal iluminados e paredes que rangem quando ninguém está por perto. Mas a verdade é que existem lugares que não querem pessoas dentro deles. E um desses lugares é o 19º andar do Harvey's Grand Hotel. Eu trabalhava no turno da madrugada. Era o horário mais tranquilo, aquele que ninguém quer, mas que eu preferia. Não havia reuniões, turistas agitados ou grupos fazendo check-in em cima da hora. Só eu,
o silêncio do saguão e o barulho constante dos elevadores antigos tentando sobreviver mais uma noite. A gerência sempre deixava alguns avisos no meu turno, mas havia um que eu achava estranho desde meu primeiro dia. Nunca responda chamadas do ramal 939, nunca transfira, nunca retorne. Perguntei ao gerente certa vez o porquê, mas ele apenas ergueu os olhos e disse que se tratava de um problema de manutenção. Mas o 19º andar não era usado para nada há mais de 20 anos. Eu sabia disso porque o acesso era bloqueado. Então que tipo de manutenção precisaria de um aviso tão específico? A noite em que tudo aconteceu começou como qualquer outra. Eu estava lendo relatórios antigos, bebendo café que tinha gosto de poeira molhada e esperando que o tempo passasse. Eram 13h40 da manhã quando o telefone tocou. O visor mostrou algo que eu nunca tinha visto funcionando antes. Ramal 939. Fiquei paralisado alguns segundos, tentando entender se era um erro do sistema. O telefone tocou de novo. Eu não deveria atender. Era literalmente a única regra daquele hotel. Mas havia algo na forma como o toque ecoou pelo saguão vazio. Algo que parecia pedir socorro. Respirei fundo e atendi. Uma mulher falou comigo. A voz era fina, quase infantil, como se ela estivesse com frio. Ela disse: "Moço, acho que alguém entrou no meu quarto. Estou trancada no banheiro. Ele está andando aqui dentro." Senti um arrepio subir pelas costas, mas tentei manter a postura profissional. Perguntei qual era o quarto, apenas para confirmar, e ela respondeu sem hesitar: 939. Expliquei que aquele andar estava fechado e que provavelmente ela estava enganada. Mas a mulher começou a chorar e a bater na porta do banheiro, e eu podia ouvir o eco da pancada reverberando em algum lugar distante. Aquilo não parecia uma ligação gravada ou um trote. Era real demais. Ela disse que podia ouvir passos, que a coisa do lado de fora respirava fundo, como se estivesse cheirando o ar para encontrá-la. E então ela sussurrou algo que me gelou: "Se eu sair, ele vai me pegar por trás." O telefone caiu em silêncio por alguns segundos, e quando a voz dela voltou, estava mais distante, como se ela tivesse se afastado do aparelho. Ela pediu ajuda de novo, mais fraca, e implorou: "Por favor, vem aqui. Por favor, me tira daqui." Não importava o que o gerente tinha dito. Não importava a regra. Eu não conseguia ficar sentado ouvindo alguém sendo perseguido dentro de um quarto abandonado. Então desliguei o telefone, peguei meu crachá e segui para os elevadores. Quando as portas se abriram no 19º andar, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Era como poeira úmida misturada com mofo antigo, o tipo de cheiro que só existe em lugares completamente esquecidos. O corredor era estreito, mais do que os outros andares. As luzes estavam fracas e piscavam como se estivessem tentando resistir ao próprio breu. Enquanto caminhava, percebi que todos os números das portas tinham sido removidos. Todas as fechaduras estavam emperradas com ferrugem, menos uma. A porta 939 estava intacta. A madeira era diferente, mais escura, como se tivesse sido trocada recentemente. Me aproximei devagar e toquei na superfície. Estava fria, mais fria que o metal da maçaneta. Bati na porta e chamei pela mulher da ligação. Nenhuma resposta, só silêncio, um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Apertei a maçaneta. Estava destrancada. O quarto estava impecável, muito mais novo do que qualquer outro quarto daquele andar deveria ser. A cama estava arrumada, as cortinas limpas, as lâmpadas funcionando como se alguém tivesse trocado todas naquela manhã. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Não era normal. Nada ali era normal. Chamei novamente pela mulher. Silêncio. A porta do banheiro estava entreaberta. Caminhei até lá, cada passo ecoando como se o quarto fosse muito maior do que parecia. Quando empurrei a porta devagar, esperando encontrar alguém escondido, o banheiro estava vazio, a pia limpa, o espelho sem manchas, o chuveiro seco, nenhum sinal de que alguém estivera ali. A sensação de ser observado começou a crescer, tão intensa que parecia empurrar minhas costas. Dei um passo para fora do banheiro, tentando respirar fundo, quando ouvi algo atrás de mim. 3 batidas suaves no espelho. Não um estalo, não um rangido. Batidas. Eu me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio.
mas o espelho estava normal, sem rachaduras, sem marcas, só meu reflexo. Mas havia algo errado no reflexo. Eu estava ali, mas atrás de mim, refletido no vidro, havia uma sombra que não estava no quarto. Uma figura alta, torta, com o pescoço curvado para o lado, como se estivesse tentando se encaixar num espaço que não era grande o suficiente. Os olhos brilhavam como duas cavidades profundas molhadas por dentro. Virei-me de imediato. O quarto estava vazio, mas no reflexo não estava. Minha respiração ficou presa na garganta. A sombra levantou a mão lentamente no espelho, aproximando-a da minha nuca. Eu podia sentir a pele arrepiar exatamente no ponto onde a mão refletida quase me tocava. Dei um passo para trás, tropecei, bati no canto da cama e quase caí. E foi aí que ouvi uma coisa que me fez desejar nunca ter subido ali, a voz da mulher. Ela sussurrou do meu lado, como se estivesse agachada ao pé da cama, escondida debaixo dela. Ele não gosta quando você olha para o reflexo. O pânico tomou conta de mim. Abaixei instintivamente e olhei embaixo da cama. Não havia ninguém, mas a voz voltou, mais perto, atrás do meu ouvido. Fecha os olhos. Se você ver ele inteiro, ele entra em você. Fechei os olhos imediatamente. Ouvi passos arrastados vindo de algum ponto do quarto. Passos pesados, lentos, como algo caminhando sobre pernas que não sabiam mais como se mover. O ar ficou denso, apertado, carregado de um cheiro doce e enjoativo, como carne velha esquecida num quarto sem ventilação. Senti a presença se aproximar tanto que o colchão ao meu lado afundou levemente. Fiquei imóvel, com medo de morrer ali. A mulher sussurrou de novo. Ele está olhando você. Eu queria correr. Eu queria abrir os olhos e sair correndo daquele quarto amaldiçoado. Mas a voz dela se tornou mais urgente. Não abre. Ele não sabe onde você está se não enxergar seus olhos. Os passos se aproximaram do meu rosto. Eu podia sentir algo quente, irregular, respirando perto da minha testa. Algo molhado pingou no chão, perto da minha mão. O ar ficou tão pesado que parecia empurrar meus pulmões. Então, silêncio. Fiquei ali por longos segundos, até que a voz da mulher disse, suave, pode ir agora, mas não olha para trás. Levantei com os olhos fechados e dei passos lentos até a porta. Quando senti a madeira tocar meus dedos, finalmente abri um pouco os olhos para achar a maçaneta. O corredor estava escuro, mas visível. Atrás de mim, dentro do quarto, eu ouvi um movimento rápido, como algo se levantando do chão. Saí correndo. O elevador demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente desci para o saguão, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar no painel de acesso. Quando me sentei, ainda ofegante, o telefone tocou. O visor mostrava ramal 939. Atendi com o coração batendo no pescoço. A voz da mulher estava lá de novo, mas desta vez, mais distante e mais arrastada, como se estivesse sendo puxada para longe. Ela disse, obrigada por vir, mas eu não pude sair. Ele me achou primeiro. E antes que eu pudesse responder, outra voz surgiu na linha. Uma respiração profunda e irregular, seguida de um sussurro grave que fez cada fio do meu corpo gelar. Agora eu sei quem você é. A ligação caiu. O ramal nunca mais ligou, mas às vezes, quando eu passo pelos espelhos do hotel, acho que vejo alguém atrás de mim, não inteiro. Só um fragmento, um ombro torto, uma sombra distorcida, ou dois olhos brilhando, esperando que eu abra mais para eles entrarem de novo. Eu nunca gostei muito de viajar sozinho, mas depois de meses seguidos de trabalho, estresse e noites mal dormidas, eu aceitei o conselho do meu chefe. Vai para algum lugar tranquilo, passa o fim de semana fora. Você precisa disso. Escolhi o Royal Pine Hotel porque as avaliações diziam que era silencioso, elegante e com vista para o mar. Exatamente o que eu queria. Mas aquelas mesmas avaliações também tinham alguns comentários estranhos. Frases soltas como não fiquei no andar 12 ou não abra a varanda à noite.
Achei que fosse brincadeira de internet, até entrar lá. O hotel era bonito, mas diferente. A recepção era grande, porém sombria. As luzes pareciam levemente fracas demais, como se houvesse um filtro amarelado no ar. A recepcionista me olhou com um sorriso que parecia treinado demais, como se estivesse tentando esconder algo que seus olhos insistiam em mostrar. Ela pediu minha identidade, fez o check-in, e enquanto digitava, reparei que suas mãos tremiam sutilmente. Perguntei se estava tudo bem, e ela apenas disse que estava cansada. Uma resposta automática demais. Quando ela me entregou o cartão de acesso, segurou minha mão por um segundo a mais do que o normal, e disse, num tom que parecia ensaiado: "Senhor, se ouvir alguma coisa durante a madrugada, apenas permaneça no quarto. É o encanamento antigo." Eu nem tinha mencionado barulho. No elevador, as luzes piscavam cada vez que o andar subia. O hotel tinha 20 andares, mas o botão do 12º estava mais gasto do que todos os outros, como se alguém passasse os dedos nele o tempo todo, mesmo sem precisar apertá-lo. A porta se abriu com um rangido seco e o corredor parecia mais frio do que o resto do prédio. Um frio que não vinha do ar-condicionado, mas de dentro das paredes. O quarto 1204 ficava no final do corredor. O carpete tinha marcas escuras, quase circulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado uma vez, ou muitas vezes. Quando coloquei o cartão na porta, o visor verde piscou 2 vezes, como se hesitasse antes de liberar a entrada. O quarto era normal à primeira vista. Cama grande, cortinas grossas, uma escrivaninha perto da janela e a porta da varanda levemente aberta. Achei estranho, porque eu tinha acabado de fazer o check-in. Fechei a porta devagar. Ela fez um clique seco. O quarto ficou silencioso, por um momento até aconchegante. Decidi tomar um banho para relaxar da viagem. Foi quando ouvi a primeira coisa estranha. Enquanto a água escorria, um som metálico ecoou do lado do quarto. Parecia como se alguém arranhasse a maçaneta da varanda. Um arranhar lento, quase preguiçoso, mas constante. Abri a porta do banheiro e fiquei ali, ouvindo. O som parou. Ficou um silêncio opressor, desses que deixam o ar pesado e a pele arrepia. Saí, me vesti e caminhei até a varanda para conferir. Segurei a maçaneta e senti algo estranho. Estava úmida, mas não havia névoa, nem chuva, nem umidade no quarto. Era como se alguém tivesse segurado ali segundos antes. É só paranoia de viagem, pensei, e fui dormir. Acordei no meio da noite com o som de algo batendo levemente no vidro da varanda. Não era vento. Era como se alguém tocasse o vidro com a ponta dos dedos, em batidas curtas, insistentes, tentando chamar minha atenção. Eu fiquei imóvel na cama, ouvindo aquilo por longos minutos, até que num intervalo entre uma batida e outra, algo bateu do outro lado, como se viesse de dentro da varanda, não de fora. O medo começou a apertar meu peito. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e me aproximei das cortinas pesadas. Antes de tocá-las, ouvi um suspiro longo, abafado, como se alguém estivesse escorado na porta de vidro respirando para dentro do quarto. Eu congelei no mesmo instante. Fiquei alguns segundos imóveis, sem coragem de abrir as cortinas, e só recuei quando ouvi uma outra coisa, algo ainda mais perturbador, uma voz fraca, quase inaudível, feminina, sussurrando meu nome pela primeira vez, como se já me conhecesse. Voltei para trás, sentei na cama e fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o telefone do quarto e liguei para a recepção. A mesma recepcionista atendeu. Parecia que ela não tinha saído do turno. Quando disse que achava que tinha alguém na varanda, ela respondeu com um silêncio pesado demais. Depois falou apenas: "Mantenha as cortinas fechadas. E não abra a varanda. Não importa o que você ouça." Eu ia perguntar o que estava acontecendo, mas ela desligou. A batida no vidro continuou por mais alguns minutos e de repente parou. Pensei que fosse me acalmar, mas o silêncio que veio depois era muito pior. Era como se o hotel inteiro tivesse prendido a respiração comigo. Fui dormir. Ou tentei. Por volta de 4 da manhã, acordei com o som da porta da varanda rangendo. Não tinha como. Eu tinha trancado antes de dormir. Senti o ar gelar atrás de mim, como se alguém estivesse parado no meio do quarto. Não tive coragem de olhar.
Ouvi passos lentos no carpete, aproximando-se da cama. A cada passo, a sensação de gelo aumentava, atravessando minhas costas. Parei de respirar. A coisa parou ao lado da cama. Eu senti. Não ouvi. Não imaginei. Senti o colchão afundar levemente, como se alguém estivesse se inclinando para me observar de perto. Uma respiração irregular começou a passar pelo meu pescoço. E então eu ouvi. A mesma voz fraca, agora muito mais próxima, quase dentro da minha orelha. Você enxergou a gente pela cortina. Eu levantei num salto e corri para a porta. Quando bati a mão na maçaneta, senti algo puxando o ar atrás de mim, como se a varanda sugasse o calor do quarto inteiro. Abri a porta e saí para o corredor, tropeçando, correndo sem olhar para trás. O corredor parecia mais longo do que antes, como se o hotel estivesse distorcendo o espaço. A recepcionista estava no saguão. Quando me viu, levantou assustada e fechou a cara. Você abriu a varanda? Não abriu? Eu disse que não, mas ela balançou a cabeça como quem já sabia da verdade. Disse que ninguém deveria ficar no 12º andar, que há décadas havia um acidente ali, algo que levou a família de um hóspede inteiro. A mãe, o pai e a filha caíram da varanda do quarto 90204 na madrugada, mas relatos antigos diziam que eles não caíram, que eles foram puxados para fora. Desde então, hóspedes do andar 12 ouviam batidas no vidro, sussurros e vozes tentando chamar alguém para abrir de novo. O hotel tentou fechar o andar várias vezes, mas algo sempre dava errado no processo, e alguns hóspedes viam coisas através das cortinas, coisas que não deveriam ver. A recepcionista pediu desculpas, devolveu meu dinheiro e insistiu para que eu fosse embora antes do amanhecer. E eu fui. Saí sem olhar para trás, mas enquanto dirigia para longe, olhei pelo retrovisor e vi uma coisa que me fez acelerar ainda mais. Na sacada do 12º andar, duas sombras estavam encostadas no vidro. Uma delas era pequena, como a de uma criança. A outra levantou a mão e bateu no vidro 3 vezes. A mesma batida que me acordou. Ainda hoje, às vezes acordo de madrugada com o som daquelas batidas ecoando na minha cabeça. E quando abro os olhos, por um segundo, só um segundo, sinto o ar do meu quarto ficar mais frio, como se alguém estivesse lá fora, no parapeito da minha janela, esperando eu chegar mais perto. Quando o departamento me chamou para assumir o caso, eu achei que seria mais um homicídio comum. Mas quando ouvi a frase quarto 909, mesmo hotel, mesma assinatura, percebi que aquilo não era só mais um trabalho. Era um padrão. E padrões nunca significam coisa boa. O hotel onde os crimes ocorreram era o Mirante Palace, um prédio antigo no centro da cidade, famoso por ter hospedado políticos, artistas e empresários décadas atrás. Hoje, sobrevivia mais pela nostalgia do que pela estrutura. Iluminação fraca, carpete gasto, infiltrações camufladas por quadros velhos, um lugar onde o passado pesava. Os assassinatos haviam ocorrido em intervalos de meses, sempre no mesmo andar, sempre no mesmo quarto. 3 vítimas até agora, todas sem ligação aparente. A polícia local já estava desesperada por respostas. E então me chamaram. Quando cheguei ao hotel, o gerente veio falar comigo imediatamente. Era um homem magro, inquieto, com olheiras profundas e um nervosismo que não combinava com alguém que trabalha recepcionando pessoas o dia inteiro. Ele apertou minha mão rápido demais e insistiu para que conversássemos em seu escritório, longe dos hóspedes. No escritório, fechado, ele me confessou 2 coisas. A primeira, nenhum funcionário queria subir ao 9º andar desde o último crime. A segunda, ele acreditava que o assassino conhecia o prédio melhor do que qualquer um ali, melhor inclusive do que ele mesmo. Pedi as chaves, câmeras, registros. Ele hesitou. Disse que algumas câmeras do 9º andar nunca funcionavam como deveriam. Perguntei se era defeito. Ele engoliu seco e disse apenas: "Não sei te dizer." Fui até o elevador sozinho. As portas eram de metal escovado, arranhadas,
como se tivessem sido batidas ao longo dos anos. Quando apertei o botão do 9º andar, percebi que a luz do botão estava mais fraca que a dos outros. Como se quase ninguém apertasse, a porta abriu com um baque forte. O 9º andar parecia isolado do resto do hotel. O corredor era estreito, silencioso demais. Ar parado, luzes piscando. O carpete ali parecia mais desbotado, como se tivesse envelhecido 2 vezes mais rápido do que os demais. O quarto 909 ficava no meio do corredor, e a simples visão da porta me deu a sensação de estar sendo observado. Eu conhecia bem aquela sensação. Era o instinto me avisando que algo estava errado. Usei luvas, abri a porta e entrei. O quarto ainda estava lacrado desde o último assassinato. A cama estava revirada, as cortinas puxadas parcialmente. No chão, marcas de arrasto ligavam a cama ao banheiro. E o cheiro, uma mistura de umidade, mofo e algo que não era exatamente sangue, mas lembrava. Analisei tudo com calma. Sangue nos tecidos, marcas de pegada, pontos de entrada e saída. A assinatura do assassino era sempre a mesma. Ele retirava a lâmpada do abajur, quebrava a fechadura da varanda, mas não abria a porta, e deixava um pequeno objeto sobre a mesa. Dessa vez, era um chaveiro de borracha, desses baratos que se compra em rodoviária. Os outros objetos deixados nos crimes anteriores também eram igualmente banais. Um botão de roupa, uma ficha de orelhão, um ticket de estacionamento. Não havia padrão, nenhum símbolo, nada que ligasse as vítimas, nada que ligasse os objetos. Fui até a varanda. A porta estava trancada, mas a fechadura tinha sinais claros. O assassino sempre tentava abrir, mas nunca abria, como se fizesse parte do ritual dele. Enquanto examinava a fechadura, ouvi um barulho no corredor. Um passo abafado, lento. Voltei para a porta do quarto, mas não havia ninguém. Olhei mais uma vez. Nada. Mas a sensação de estar sendo observado voltou ainda mais forte. Continuei analisando o quarto e encontrei algo no rodapé da parede, perto da tomada. Marcas de dedo, pequenas, como se alguém tivesse tentado agarrar o rodapé durante uma luta. Tentei fotografar, mas a luz do celular piscou e apagou por um instante. No mesmo segundo, ouvi algo como um clique metálico vindo do teto. Virei o rosto para cima e notei uma tampa de ventilação ligeiramente fora do lugar. Subi na cadeira, puxei a tampa e encontrei marcas de arrasto lá dentro. Alguém tinha usado aquela tubulação recentemente. Não era larga o suficiente para um adulto subir, mas alguém pequeno talvez conseguiria. Ou alguém extremamente magro, ou alguém desesperado. Voltei à recepção para pedir plantas do prédio. O gerente empalideceu ao ver as marcas que encontrei. Ele revelou finalmente o detalhe que vinha escondendo. Anos atrás, antes de ele trabalhar no hotel, houvera um acidente com a equipe de manutenção. Um funcionário jovem chamado Elias ficou preso na tubulação durante uma reforma. O prédio estava cheio de poeira, sujeira, fios expostos. Ele teria se perdido lá dentro por horas. Quando o encontraram, já estava morto. O gerente me garantiu que ninguém nunca mais mexeu naquela tubulação. Ninguém sequer abriu o acesso. Mas as marcas que eu encontrei eram recentes, de dias atrás, não de décadas. Voltei ao 9º andar com outro funcionário, um segurança que tremia de medo, mas não queria admitir. Ele ficou no corredor enquanto eu entrava novamente no 909. Pedi para ele ficar atento e me avisar se visse algo. Tranquei a porta, respirei fundo e fui até o armário do quarto. O armário parecia normal, mas quando empurrei as roupas para o lado, percebi que o fundo tinha marcas de descolamento, como se fosse removível. Forçando com cuidado, o fundo cedeu, e atrás dele havia um buraco escuro. Não fazia parte da estrutura original do hotel. Era um espaço estreito, escavado por alguém ao longo de tempo. Pequenas marcas de faca estavam nas laterais. E, dentro desse espaço improvisado, encontrei algo que me fez gelar por completo. Um colchão fino, uma garrafa de água, embalagens de comida e cadernos velhos, cheios de anotações ininteligíveis. Como se alguém estivesse morando ali, escondido. A centímetros de hóspedes que dormiam sem saber. Chamei o segurança, mas antes que ele chegasse, ouvi passos rápidos dentro do espaço
indo para a tubulação do teto. Corri atrás, mas era tarde demais. Alguém estava ali o tempo todo. O quarto 909 não era apenas cena de crime, era o esconderijo do assassino. Chamamos reforços, bloquearam todo o andar, mas a pessoa que vivia ali desapareceu nos corredores internos do prédio. As autoridades rastrearam sinais de presença por todo o 9º andar. Paredes falsas, acessos sem registro, caminhos improvisados por dentro da estrutura. O assassino conhecia o hotel por dentro, por trás. Sabia onde pisar, onde se esconder, onde ouvir. Até hoje, o caso não foi encerrado. Encontramos objetos, marcas, registros, mas não encontramos ele. A única coisa estabelecida é que o assassino nunca abandonou o 9º andar. Ele apenas aprendeu novos caminhos dentro do prédio. E o hotel continua aberto, mesmo os quartos, mesmo o 9º andar. E, quando questionado, o gerente sempre responde a mesma coisa. Ninguém mais morreu no quarto 909 desde então. Mas só porque ninguém tem coragem de se hospedar lá.